Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ainda nessa atmosfera, nesse tempo tão gostoso, tão agradável, tão proveniente de Deus. Esse tempo é proveniente do Senhor para nossas vidas. Ainda nesse momento, ainda com os olhos fechados, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos trazer, Senhor, a este local, Senhor. Obrigado por preparar nossos corações, por preparar nossa mente, sabendo, Senhor, que Tu tens, Senhor, a direção deste trabalho, Tu tens a direção deste culto, Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos cada vida e que a Tua palavra seja semeada nesta noite em um coração sedento, em um coração, Senhor, agradecido, e que todos nós possamos sair daqui cheios, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, satisfeitos com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Tome assento. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom, que maravilha. Aí nós entendemos que nós não nos esforçamos ao oferecer um culto ao Senhor, porque a casa está cheia. Nós não nos esforçamos em oferecer ao Senhor um culto, porque tem alguém de fora. Não, nós nos esforçamos para oferecer um culto agradável a Deus, porque nós somos agradecidos pelo Senhor. Aleluia. Que nós possamos, eu acho que eu estou muito próximo dos irmãos, um pouquinho mais para trás aqui, que aí fica um tiro muito a queima-roupa. Aquele tiro muito a queima-roupa. Não vai mudar o som lá, né? Mas que maravilha, aí ficou um pouco melhor. Amém. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu não quero desanimá-los. Amém. Deus, Ele não está preocupado com o seu estado emocional. Deus, Ele não está preocupado com o seu estado emocional. Ele não se importa se você está alegre. Deus não se importa se você está triste. Deus se importa se você é salvo. Aleluia. Se você é salvo, dê um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você não é salvo, ainda há tempo. Busque a salvação em Cristo. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para as vossas vidas, sabendo que o dia é curto. As coisas passam rápida. A própria palavra do Senhor diz que os dias passam voando debaixo dos nossos pés. E eu quero edificar as vossas vidas com esta palavra. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para que nós possamos receber, entregar e receber a palavra do Senhor. Aleluia. Abra a palavra do Senhor, a sua Bíblia. Procure em seu aplicativo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor no primeiro versículo. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Mas o que foi que Jesus disse na verdade? Jesus, tendo dito isto, o que foi que ele disse? O que ele disse está no capítulo 17. Ele agradeceu a Deus por todos aqueles que lhes tinha dado em suas mãos. Diz assim no capítulo 17, no versículo 1 e 2, diz assim: Jesus falou assim, e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também te glorifique a ti,
assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que me dê a vida, para que dê a vida eterna a todo quantos lhe destes. No versículo, aí tem a oração toda do Senhor, no versículo 25 do mesmo capítulo, Jesus disse assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, que estavam com ele, conheceram que tu me enviastes a mim. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu neles esteja. Louvado seja Deus. Foi isso que Jesus disse. No capítulo 18 de João, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos. Jesus disse isto. Jesus, dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um horto, um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes se juntava ali com seus discípulos, tendo, pois, Judas recebido a corte de oficiais e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, na minha versão está porretes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhes: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Versículo 6, quando pois ele lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se buscais a mim, deixai ir embora estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, lá no capítulo 17, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. O que é manietar? Algemaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, a autoridade máxima daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha dito, que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este outro discípulo era conhecido, era amigo do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora, à porta. A porta saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Provavelmente ele disse: Ei, este que está aí na porta está comigo, deixa ele entrar. Foi o que ele disse. E Pedro estava, em versículo 17, então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e criados que tinham feito brasas, uma fogueira, e se aqueciam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquecendo-se também. Versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, aonde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Versículo 21. Para que me perguntas, ou por que me perguntas? Pergunta aos que ouviram
o que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam, um criado, não era uma autoridade. Dito isso, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou manietar ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali, e aquecia-se, e disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Versículo 26, e um dos servos do sumo sacerdote, parente, não amigo, parente, primo, irmão, cunhado, daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém. Até aqui, até o versículo 27. Aqui narra duas histórias. Uma história de culpa e uma história de graça. É o tema da mensagem. Culpa e graça. Em um mesmo local, em um mesmo lugar, duas histórias paralelas. Dois temas paralelos. Aqui está narrando os últimos momentos, as últimas horas de Cristo com seus discípulos, ainda em uma vida natural, em uma vida humana. O ministério particular de Jesus com seus discípulos é chegado ao fim. E o drama da redenção estava prestes a iniciar, estava se iniciando. E começa mostrando, a humanidade mostraria toda a sua raiva, toda a sua perversidade a Deus, a Cristo. E Deus retribuiria com sua bondade, com seu amor e com seu perdão. Ao lermos o Evangelho de João, nós encontramos que este Evangelho é um Evangelho de muitos sinais, de muitas figuras, de muitos símbolos. Alguns mais óbvios, alguns mais objetivos do que outros. E com uma veracidade e que transmite para a nossa vida uma importância tão grande para a nossa vida espiritual. Se você acompanha, se você gosta de estudar a palavra do Senhor, você vai procurar, você vai entender do que eu estou dizendo. Esta passagem que nós lemos, para a nossa vida tem uma importância muito grande, muito grande. Simboliza para nós algo precioso, que o ouro e que a prata não compram. Por exemplo, o jardim, que nós lemos no primeiro versículo, simboliza ou significa obediência. O jardim significa obediência. Aqui diz a palavra do Senhor que Cristo, ele cruzou um ribeiro chamado Ribeiro de Cedron. O mesmo ribeiro que o rei Davi cruzou quando foi abandonado pela nação e traído pelo seu próprio filho Absalão. Jesus cruzou este ribeiro. Geograficamente, este ribeiro, este vale de Cedron, fica a leste de Jerusalém, entre o muro da cidade e o Monte das Oliveiras. O Jardim do Getsêmani encontra-se na encosta oeste deste monte. Jesus ia com seus discípulos com muita frequência a este lugar. Para que ele ia? Ou por que ele ia? Ele ia descansar, ele ia orar, ele iria meditar. Não sei se eu posso dizer se eles iam se organizar, porque eu acredito que eles não eram desorganizados. Mas eles iriam ali sempre, constantemente, tanto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 39, assim:
E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também com seus discípulos que os seguiam. O que estava acontecendo naquele momento que tirou Jesus de Jerusalém? Nesse exato momento, havia uma festividade, uma comemoração em Jerusalém. Eles estavam passando pelo momento da Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos de outros países, de outros lugares, de outros destinos. Eles estavam todos ali. Havia muita gente, talvez vendedores, talvez ambulantes, talvez curiosos. Bom, havia uma movimentação muito grande naquela cidade. E claro, Jesus não queria ficar na cidade com tanta movimentação e resolveu sair da cidade para um lugar mais tranquilo, para um lugar mais retirado. Ele sabia que Judas iria procurá-lo naquele local. Ele sabia o que estava por acontecer em sua vida. Por isso ele quis ir para aquele jardim. E algo que me chama a atenção, a história da humanidade, de toda a humanidade, começou em um jardim. Se iniciou em um jardim. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. A humanidade se iniciou em um jardim. E foi neste mesmo jardim que o homem cometeu o seu primeiro pecado. O primeiro Adão, ele pecou, desobedecendo a Deus e trazendo para a humanidade morte e destruição. Para todos. Para todos. Mas Cristo trouxe, ao entrar no jardim, a esperança de nós termos uma vida eterna em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. O primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade, mas por sua obediência, Cristo trouxe retidão e vida a todos os que creem nele. E disse a palavra que ele foi obediente até o fim. E por essa obediência, a morte. E uma morte vergonhosa na cruz. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que nós somos espirituais. Louvado seja Deus. Porque se há alguém entre nós natural, espírito vivificante, não iria entender. Mas que bom que todos nós entendemos. Jesus estava plenamente seguro do que estava por acontecer. Ele sabia. No entanto, ele foi para o jardim, em obediência à vontade do Pai. Onde estava Judas? Nesse momento, pelas Escrituras, sabemos que ele estava traindo. Ele estava negociando um valor, um preço. Então, se não estava Judas, não tinha 12, tinha 11. E ele levou os 11 para o jardim, mas o interessante é que ele deixou 8 na entrada do jardim. Não entraram com ele. Disse: esperem aqui. E levou consigo Pedro, João e Tiago, até um determinado ponto, até um determinado local do jardim, e disse: esperem aqui, eu vou mais adiante orar. Vigie, ore comigo, orem por mim. E ele foi mais adiante orar. O que isso nos traz à mente? Talvez nossos amigos, não somos um grupo grande, eu acredito que todos nós somos amigos,
talvez não compartilham das nossas dores, talvez nem todos compartilhem do nosso sofrimento. Nossos amigos chegam a um determinado ponto da nossa vida e nós podemos dizer, fique aqui. E aí entra os amigos mais próximos, que a palavra do Senhor diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Mas mesmo assim, talvez eles não compartilhem do nosso sofrimento, da nossa dor, das nossas lágrimas. Talvez nem mesmo nossos parentes. Talvez nós dizemos, fique aqui. Você quer me ajudar? Ore por mim. E Jesus se adentrou, se embrenhou no jardim. O que eu quero dizer com isso é que todos nós, sem exceção, do maior ao menor, há um Getsemane na nossa vida. Todos nós um dia passaremos ou já passamos por um Getsemane. Todos nós nos encontramos um dia só com Deus. E que bom que nós temos Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus no capítulo 26, no versículo 30, capítulo 26, no versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou mais além orar. Versículo 27. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai e orai comigo. Versículo 39. E indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu quer. Em outra versão, ou em outra passagem, diz, não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Sua alma humana, não sua natureza divina, ela ansiava pelo tipo de um ânimo, por um tipo de companhia daquela que oferece, nesse momento crítico, algo muito importante para a nossa vida: apoio. Todos nós, seja do maior ao menor, precisamos de um apoio, precisamos de uma mão estendida, precisamos de um segurar no ombro, de um abraço, de uma palavra do tipo, eu estou contigo. Aleluia. Nós passaremos juntos esse momento. Nós passaremos juntos esta crise. Mas infelizmente, os 3 amigos mais íntimos do Senhor adormeceram. Adormeceram. Não tinham problema nenhum em declarar sua amizade. Não tinham problema nenhum ou problema algum em compartilhar sua devoção. Mas, quando chegou aquele momento crítico, fracassaram. Talvez nós estejamos assim, frustrados, decepcionados, ou simplesmente sendo nós o motivo da decepção, sendo nós o motivo da tristeza de alguém. Mas eu não quero ser crítico somente para lá, mas trazer para a nossa vida algo muito especial, algo muito sincero. Nós não podemos julgar eles, que não têm o direito de defesa, mas julgar a nós mesmos. Eu me coloco nessa palavra. Antes de nós julgarmos esses homens, devemos examinar o nosso coração. Estamos prontos? Estamos dispostos? Estamos disponíveis a estender a mão, a estender o apoio a quem nos pede ou a quem necessita? Ou simplesmente viramos as costas e vamos embora? Duro. Difícil.
estreito, mas esse é a obediência do cristão. O caminho estreito, o caminho apertado, é o que consolida o nosso caráter cristão. Se o caminho fosse largo, se a porta fosse espaçosa, então nós estaríamos fazendo da nossa vida cristã algo banal, algo superficial. Mas as provas, as dificuldades, as lágrimas, o sofrimento, ele endurece o nosso caráter. Ele enrijece a nossa posição e a nossa conduta em Cristo. Louvado seja Deus. O interessante é que aquilo que endurece o nosso caráter amolece o nosso coração. Louvado seja Deus. Quando nós estamos na prova, quando nós estamos na luta, eu duvido você estar com o coração fechado, você está quebrantado, chorando, em prantos diante de Deus. Esse é o motivo da prova, esse é o motivo da luta. Essa é a nossa obediência à palavra de Deus. Segundo sinal, segundo símbolo que nós lemos aqui em João é o beijo. Eu vou ficar nessa linha. O beijo, traição, significa traição. É bem possível, e creio eu que sim, que Judas, ele passou os 3 anos e meio ao lado de Cristo. Ele ouviu todos os seus ensinamentos. Ele ouviu a interpretação da parábola do semeador. Ele ouviu o ensinamento da dracma perdida. Ele ouviu o ensinamento do filho pródigo. Ele ouviu todos os ensinamentos de Cristo. E com certeza viu todos os seus milagres, ou a maioria deles. Ele viu a água sendo transformada em vinho. Ele viu Jesus dando a vista a Bartimeu. Ele viu Jesus dando vida a Talita, filha de Jairo. Ele viu ele dando a vida ao filho da viúva de Naim. Ele viu Cristo dando vida ao seu amigo amado Lázaro, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Louvado seja Deus. Ele viu seus ensinamentos, ele ouviu seus ensinamentos e viu seus milagres durante todo este tempo. No entanto, ele não conhecia o seu mestre. Uma fatalidade. Você talvez esteja há tanto tempo ouvindo de Deus, vendo de Deus, recebendo de Deus e não conhecendo o Deus que você serve. Mal conhecia o seu mestre. Onde estava o traidor? O traidor levou consigo, estava traindo e levou consigo vários guardas do templo armados com espadas e porretes. Mateus capítulo 26, versículo 55. Então disse Jesus à multidão: saíste como para buscar um salteador, um bandido, um ladrão com